questão número 1 usa uma construção geométrica muito manjada, que é essa aqui, ó. Circunferência inscrita num triângulo. Olha o que ele falou aqui. Os lados de um triângulo de vértices AB e C medem AB igual a 3. Vamos fazer o seguinte, AB igual a 3, BC igual a 7 e CA igual a 8. Vamos fazer assim. AB igual a 3, BC igual a 7, isso aqui, e AC é igual a 8, certo? Tá meio fora de escala, né? Uma circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N. Vamos marcar isso aqui. Tangencia o lado AB no ponto N. E o lado CA no ponto K. Lado CA no ponto K. Tá, são os pontos de tangência, né? Tem esse terceiro ponto de tangência aqui. Então, o comprimento do segmento NK em centímetros é NK. Bom, tá todo mundo aqui em centímetros, né? NK. Então a gente tem que calcular isso aqui, NK. Olha só, o que você tem que lembrar nessa construção? Circunferência inscrita num triângulo. Claro, você vai ter aqui os pontos de tangência, né? E a primeira coisa que você tem que lembrar é que esses segmentos aqui você tem como calcular. Esses dois segmentos aqui, do vértice A até os pontos de tangência, você calcula, eles valem o semiperímetro menos o lado oposto. Lembrou disso? Tem que lembrar, hein? Olha só, se a gente chamar os lados desse triângulo aqui de A, B e C, olha só o que vai acontecer. Vamos considerar esses segmentos que vão do vértice A até os pontos de tangência. Primeira coisa, eles são iguais, né? São iguais, vamos chamar de X. Claro que quando você traça duas tangentes a uma circunferência, os segmentos aqui são iguais. Se esse pedaço vale X e esse lado é B, esse pedacinho aqui vale B menos X. Esse aqui de baixo também vale B menos X. Da mesma forma, se esse pedaço é X e isso tudo é C, esse pedaço aqui vale C menos X. Aqui vale também C menos X. E a soma desses dois segmentos, B menos X com C menos X, é igual ao lado A. Então daqui você tira, passa o X para lá, vai ficar B mais C menos A é igual a 2X. Bom, agora você pode reescrever esse B mais C menos A como sendo o perímetro do triângulo, que é A mais B mais C, menos 2A. Então não esqueça que na geometria a gente usa a letra P para o semiperímetro. O perímetro a gente chama de 2P. Então essa expressão B mais C menos A a gente pode escrever como o A mais B mais C menos 2A. Vai dar isso aqui. Isso é igual a 2x, ou seja, você vai concluir que o x vale P menos A. Então, esse segmento aqui, que é igual a esse, ele vale semiperímetro menos o lado oposto, o lado que está oposto a esse ângulo. Então, olha só, nessa figura aqui, quanto é que valem os lados desse triângulo? Valem 3, 7 e 8. Então, o semiperímetro vai dar quanto? Ó, 3 mais 7 mais 8 dá 18. Pega a metade, o semiperímetro vai dar 9. Semiperímetro do triângulo é 9. Então, esse pedaço aqui, que é igual a esse, né? Vale quanto? Semiperímetro menos o lado oposto. O lado BC não vale 7? Então, vai ficar 9 menos 7. Vai ficar 2 aqui. 2. Será que esse 2 aqui ajuda para você calcular isso aqui que o problema quer? Sim! Você vai ter que usar esse 2 aqui. Bom, agora você pode usar até caminhos diferentes, tá? Claro, se esse aqui é P menos A, você tem também esses outros dois aqui. É bom sempre lembrar disso, né? Você vai ter esses dois aqui iguais a semiperímetro menos o lado oposto, que no caso vai ficar P menos B, isso aqui é o lado B. P menos B vai dar 9 menos... O AC vale 8. Então 9 menos 8 vai dar 1 esse pedaço aqui. 1 e 1.
E é claro que esse terceiro aqui vai ser P menos C, né? Semiperímetro menos esse lado aqui, que vale 3. Então, isso aqui vale semiperímetro menos 3, vai dar então 6. 6 aqui e 6 aqui. Então, nunca esqueça disso. Quando você tem uma circunferência inscrita num triângulo e você conhece os lados desse triângulo, de cara você pode calcular esses segmentos todos aqui, tá? Esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Agora, o que o problema quer saber é isso aqui, essa medida. Será que isso aqui ajuda aqui nessa medida? Sim, ajuda sim, porque, poxa, se eu sei isso aqui, quero saber isso, teria uma construção geométrica que você usa esse 2 e resulta nisso aqui que você quer calcular? Sim, você pode fazer, por exemplo, olha só, se você descobrir quanto é que vale esse ângulo alfa, você pode usar uma lei dos cossenos nesse triângulo. Você vai ficar com isso aqui, lei dos cossenos, nk ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado, que é 4, mais isso aqui ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes o produto deles. Então, menos 2 vezes o produto deles vai ficar 2 vezes 4, vezes o cosseno de alfa. Então, se você descobrir quem é o cosseno de alfa, você joga aqui. Isso aqui, então, vai ficar n igual ao quadrado, é igual a 8 menos 8 cosseno alfa. Então, se você descobrir quanto que vale o cosseno de alfa, você joga aqui e fica com o valor de nk. E eu estou vendo um jeito fácil de encontrar o cosseno de alfa. Olha só, quando você conhece os 3 lados de um triângulo, você conhece os ângulos automaticamente. É só você usar a lei dos cossenos. De novo, olha só, usei a lei dos cossenos aqui para calcular o nk, dá isso. Agora eu preciso do cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa, eu vou tirar de uma lei dos cossenos no triângulo ABC. Olha só, o triângulo ABC, ele tem aqui um lado 3, tem aqui um lado AC, que vale 8, e tem o lado BC, que vale 7. E tá aqui o ângulo alfa. Então, você pode calcular o ângulo alfa fazendo uma lei dos cossenos aqui, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar esse lado ao quadrado, que é 49, é igual ao quadrado de 3 mais o quadrado de 8, menos 2 vezes o produto deles, vai ficar 24 vezes 2, 48. 48 cosseno de alfa, o ângulo entre eles. Então, isso aqui vai ficar... Quer dizer, o cosseno de alfa é igual a meio. Quer dizer, um ângulo de 60 graus, né? Cosseno é meio, o ângulo é 60 graus. Nem precisava usar isso aqui, ó. Só sabendo isso aqui, que é o ângulo de 60 graus, você calcula esse valor. Por quê? Ângulo de 60 graus quer dizer que isso aqui é um triângulo equilátero. Esses lados são iguais e o ângulo entre eles é 60. Então é equilátero. Então é 2, 2 e aqui 2 também. Já tem aqui a resposta 2. Claro, se você também jogar aqui cosseno de alfa igual a meio, também vai dar certo, né? 8 vezes meio vai ficar 4, nk ao quadrado vai ficar 8 menos 4, que dá 4. Então o nk vale 2. Você pode achar o nk também desse jeito aqui. Mas quem desconfiaria que esse ângulo aqui era de 60 graus, né? Triângulo equilátero. Agora tem um outro caminho. Se você não percebeu esse triângulo equilátero, se você não pensou na lei dos cossenos, tem uma outra maneira. Olha só, se a gente descobrisse quanto vale o raio dessa circunferência, e aí ligamos aqui o centro a esse ponto N de tangência, e aí a gente lembra que o raio é perpendicular à tangente. Quase sempre tem que usar isso nos problemas de círculo tangente, né? E agora vamos pegar aqui o centro do círculo, o ponto de tangência e o ponto A, e vamos formar um triângulo. Claro que é um triângulo retângulo, né? Reto aqui. E do lado de cá tem outro triângulo retângulo igualzinho. Então, olha só. O NK está sendo dividido ao meio por essa hipotenusa aqui desse triângulo. Então, esse segmento NK, que o problema quer que a gente calcule, olha para esse triângulo aqui. Você tem aqui um cateto valendo 2, um cateto valendo R. É a altura desse triângulo. Vamos desenhar ele assim.
Então esse triângulo eu desenhei ele nessa posição, aqui ó, A-N-O, certo? Tá com as mesmas cores. E o segmento NK, que o problema está pedindo, é o dobro dessa medida, que eu estou chamando aqui de H. É a altura desse triângulo, né? Altura relativa à hipotenusa. E aí você vai lembrar de uma formulinha que vem das relações métricas no triângulo retângulo. Olha só, relações métricas no triângulo retângulo não é só a fórmula de Pitágoras, não. Tem várias outras, né? Por exemplo, essa aqui, ó, BC é igual a A vezes H. Se você tiver um triângulo retângulo com hipotenusa A e catetos B e C, você tem essa formulinha aqui, né? BC é igual a A vezes H. Tem uma outra também, que é essa aqui, altura relativa à hipotenusa, ó, 1 sobre H2 é igual a 1 sobre B2 mais 1 sobre C2. Claro, porque se você juntar aqui essas duas frações, você vai ficar com B2 mais C2 sobre B2, C2. Quer dizer, essa fórmula é consequência dessa. É só você elevar ao quadrado, inverter, trocar 2 por B2 mais C2, você chega nessa fórmula aqui. Então, relações métricas no triângulo retângulo não é só Pitágoras, tem outras coisas, tem isso, tem uma fórmula para essa projeção, tem outra fórmula para essa projeção aqui. Se você for deduzir na hora da prova, vai perder tempo, né? Se precisar. Então, aqui eu precisei da altura. Olha, para saber a altura, eu tenho que saber esses dois catetos. Eu já sei esse cateto aqui que vale 2. Se eu souber esse cateto aqui que vale R, poxa, então se a gente descobrir o raio do círculo inscrito, matou o problema. Ah, mas o problema já está morto, eu já fiz pela lei dos cossenos. Eu estou mostrando uma outra solução. Então, olha só, como é que a gente calcula o raio do círculo inscrito? Você vai fazer isso aqui, ó. O raio do círculo inscrito, conhecendo os lados A, B e C, você vai usar essa formulinha aqui. A área do círculo é igual ao semiperímetro vezes o raio. Onde o raio é esse pedacinho aqui, o raio do círculo inscrito. Por que que vale isso aqui? Essa fórmula é simples. Você pode calcular a área do triângulo dividindo ele nesses 3 triângulos aqui. Pega o centro e liga os vértices. Então esse triângulo de baixo, ele tem a área A vezes R sobre 2. Esse outro aqui tem a área B vezes R sobre 2. E esse terceiro triângulo tem a área C vezes R sobre 2. Aí você coloca R em evidência. Vai ficar dentro dos parênteses A mais B mais C sobre 2. Que é o semiperímetro, né? Então a área é igual ao semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito. Se você precisar do raio do círculo inscrito no triângulo, é só você pegar a área e dividir pelo semiperímetro. Tá, então agora eu fiquei com outro problema. O semiperímetro eu sei desse triângulo, que é 9. A gente usou isso ainda agora, né? Semiperímetro desse triângulo é 9. Tá, agora quem é a área? A área é fácil você calcular. Você pode calcular a área desse triângulo usando o radical de Heron. Como é que é a mesma fórmula de Heron? A área do triângulo é isso aqui. Raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Puxa, precisava dar essa volta para resolver esse problema? Claro que não, já fiz lá pela lei dos cossenos. Agora eu estou mostrando esse caminho aqui, porque como subproduto você está relembrando como é que se calcula o raio do círculo inscrito e como é que se calcula a área do triângulo, né? No caso, esse triângulo aqui tem lados 3, 7 e 8. Os lados são 3, 7 e 8. O semiperímetro é 9, então essa área vai dar quanto? Raiz quadrada de P, que é 9, e aí você coloca P menos A, P menos B, P menos C, em qualquer ordem. Então vai ficar 6 vezes 2 vezes 1. Quanto é que vai dar isso? Ó, aqui esse 9 vai poder sair do radical, e aqui, aqui 2 vezes 2. Então vai sair do radical 3 vezes 2. Quer dizer, 6 raiz de 3. A área desse triângulo é 6 raiz de 3. O raio do círculo inscrito é só você pegar a área e dividir pelo semiperímetro. Então o raio do círculo inscrito vai ser a área, vai dividir pelo semiperímetro, que é 9. Pronto, isso aqui vai ficar, simplifica por 3.
vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, ou 2 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa. Então o raio do círculo inscrito é área dividido pelo semiperímetro, vai dar isso aqui, 2 sobre raiz de 3. Então você tem esse valor desse R aqui, 2 sobre raiz de 3. Então agora você tem esses dois catetos, e aí você usa essa formulinha aqui, 1 sobre H2 é igual a 1 sobre B2 mais 1 sobre C2. Então isso aqui vai ficar 1 sobre H2 é igual a 1 sobre B2, quer dizer, o inverso de 2 ao quadrado, que vai dar 1/4, e o inverso disso aqui ao quadrado vai ficar 3/4. Então 1 sobre H2 é igual a 1, ou seja, o H vale 1. Se o H vale 1, então H vale 1, isso aqui então vale 2. Então um outro caminho para você calcular isso aqui, um caminho foi usando lei dos cossenos e o outro caminho foi usando aqui relações métricas no triângulo retângulo e cálculo de áreas e raio do círculo inscrito. Um pouquinho mais longo, né? Mas foi bom que a gente recordou essas fórmulas aqui. Então, quanto é que vale o segmento NK? O NK vale 2. Olha aqui, 2. E a resposta correta é a letra A de alfa.